apresentar e hoje a gente vai conversar com vocês um pouco sobre trigonometria, certo? Bem, antes de eu entrar, que a gente vai falar especificamente da trigonometria no triângulo retângulo, mas vamos dar uma recapitulada bem básica. Se tratando de triângulos, quando a gente está estudando triângulos, nós temos duas formas a serem estudados os tipos de triângulo, não é mesmo, Natália? Sim, nós podemos estudar os triângulos pelos seus ângulos e pelos seus lados. Então, quando a gente está vendo pelos lados, nós temos três tipos. O equilátero, que possui todos os seus lados iguais, o isósceles, que é dois iguais e diferente, e o escaleno, que são todos os lados diferentes. Enquanto se tratando de ângulos, nós temos o retângulo, que possui um ângulo reto, o triângulo acutângulo, que tem três ângulos agudos, e um obtusângulo, que seria o triângulo que tem um ângulo obtuso, certo? Bem, vamos lá. Voltando ao princípio, nós vamos falar especificamente hoje com vocês sobre o triângulo retângulo. O que seria então um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Bem, vamos pensar aqui então na composição do nosso triângulo retângulo. Como por ele ter um lado com o lado maior, nós vamos ter um ângulo reto, certo? Ele pode ser um triângulo retângulo, ele pode ser também um triângulo isósceles. Afinal de contas, só um lado vai ser maior de todos. E a esse lado maior, nós damos o nome de hipotenusa. Os lados que formam os outros lados do ângulo reto são os nossos catetos. Aqui eu tenho um ângulo θ a ser estudado a mais além desse reto. Em relação a esta posição, o ângulo θ, o que está oposto a ele, nós damos o nome de quê? Cateto oposto. Já o cateto que está do lado a esse ângulo θ, nós damos o nome de lado adjacente. Enfim, aí após a gente relembrar esses conceitos, nós viemos trabalhar o quê? As relações do triângulo retângulo. Que seria que relação? Seria a relação de seno, cosseno e tangente, em que o seno do ângulo θ, óbvio que nesse caso a posição está aqui, mas o θ ele pode estar também nesse local aqui. Se caso estiver aqui, o que vai acontecer? O ponto de referência mudou, então o cateto oposto, por consequência, vai ser aqui e o adjacente vai ser aqui. Enfim, o seno então seria o cateto oposto em relação ao ângulo que nós estamos estudando sobre a hipotenusa. O cosseno seria o cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa e a tangente seria o cateto oposto sobre o adjacente. Para a gente estar usando essas relações, nós precisamos ter os ângulos notáveis nas nossas mentes, que seriam os ângulos que nós mais usamos. Já falando de ângulos notáveis, sabemos que os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Para a gente saber o valor deles, a gente tem um macete, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz onde não tem 1. A tangente é diferente. Veja só vocês. Raiz de 3, 3, 1, raiz de 3. Bem, agora vamos falar um pouco para vocês dos principais teoremas que nós encontramos no triângulo retângulo, que seria o teorema de Pitágoras e o teorema de Tales, tá? Bem, o teorema de Pitágoras, que será explicado de forma melhor depois pelo segundo grupo, mas a gente vai dar uma passadinha no contexto geral. Então, o que seria? Pitágoras, né, foi aquele matemático responsável por esse grande conhecimento. Por quê? Porque através de uma observação dele, ele pôde captar que a soma dos nossos catetos ao quadrado seria a hipotenusa ao quadrado. E por conta disso, da onde que ele partiu o princípio dele? Do lado do quadrado, né? E pegando esse conceito de que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, nós pegamos um quadrado, por exemplo. Então, nós já saberemos que a diagonal do quadrado equivale a 2 vezes o quadrado dos lados. Então, pegando ele
estabelecer toda a fórmula. Vamos chegar aqui no lado, vai ser lado raiz de 2. Enquanto, aí você me pergunta, o que tem a ver esse triângulo equilátero aqui? Né? Se nós cortarmos o triângulo equilátero ao meio, nós teremos 2 triângulos retângulos. Então, o que a gente pode pegar aqui de estudo do triângulo equilátero, caso você pegue um exercício que tenha isso, seria a altura desse triângulo, porque através dessa altura e a divisão dos 2 triângulos retângulos, nós vamos obter que a altura é A, ou seja, o lado, raiz de 3 sobre 2. Já o teorema de Tales fala que se um feixe de retas paralelas é cortado por 2 transversais, então as medidas dos segmentos determinados pelo feixe são diretamente proporcionais ao comprimento do segmento correspondente, igual nós vemos aqui, que A e B está para BC, D e E está para EF. Aí você me pergunta, como que a gente vai colocar isso num triângulo? É fácil, é a mesma coisa, cortando um triângulo com 2 retas paralelas, como a gente fez aqui. Agora a gente vai falar sobre relações de triângulo qualquer. Eu vou começar falando da lei dos senos. A lei dos senos pode ser usada em qualquer triângulo, desde que contenha 2 lados, 2 ângulos e um lado. Aqui, vamos ver, eu vou dar um exemplo. Seno de AA sempre vai estar de seno para A, e seno de B sempre para B, da mesma forma que o seno de C sempre vai estar para C. Você não precisa usar os 3, você pode escolher somente 2, como eu vou explicar aqui no exemplo. O 100 está para 120, então a gente vai por aqui. E X está para 45. Aqui, aqui 100 fica sobre 60, porque o 120 ele muda para 60, por ser a metade. E o 45 conserva. E o 60 graus na tabelinha equivale a raiz de 3 sobre 2 e 45 sobre raiz de 2 sobre 2. E aqui nós vamos multiplicar. E aí você vai conservar o de cima e vai multiplicar o de baixo. Então vai ficar x igual a 100 sobre 2 raiz de 2. E aqui você pode deixar normal. E aí vai ficar raiz de 3 sobre 2. Que aí nós achamos o nosso seno, que é x igual a 100 raiz de 3. A principal diferença entre a lei dos senos e a lei dos cossenos é que a lei dos senos a gente utiliza quando a gente tem 2 ângulos e um lado. Já a lei dos cossenos a gente vai utilizar quando a gente tem 2 lados e um ângulo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui da lei dos cossenos. Ela é conhecida por Super Pitágoras. Por quê? Nessa fórmula, se essa parte aqui, a segunda parte, der 0, reparem que aqui vai virar um teorema de Pitágoras. A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é a soma dos seus catetos ao quadrado. Então vamos lá. Nesse caso aqui, a gente quer descobrir o x. Então vamos botar aqui x ao quadrado. O b a gente substitui pelo 10. Aí 10 ao quadrado, o c pelo 6, e a gente termina a fórmula. O cosseno de A seria o cosseno de 120, que é o oposto ao que a gente quer saber. Então, substituindo aqui, 10 ao quadrado vai dar 100, 6 ao quadrado vai dar 36, menos 2 vezes 60. Por quê? A gente vai fazer 10 vezes 6, e o cosseno de 120 vai ser o cosseno de 60, só que a gente vai inverter o sinal. Aqui, reparem que a gente tem o menos, a gente vai cortar esse sinal. E vai cortar o 2 também. Então vai ficar uma vez o 60 é 60. Como cortou o sinal aqui, a gente passa para cá mais 60. Então 100 mais 36 mais 60 vai dar 196. Para a gente tirar o ao quadrado